Então, assim, para a ciência, o melhor conceito da fé realmente está na Bíblia. E aonde está? É o texto que a gente não foge muito, de Hebreus capítulo 11. Portanto, abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Este é um conceito da fé. Eu penso que a Bíblia, ela fala muito da fé, traz muitos exemplos da fé, mas o autor aos Hebreus aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz um conceito para essa palavra, para esse estado de fé. Diz assim: ora, a fé, aí ele explica o que é fé. A fé é o firme fundamento, ou seja, ela é a base, ela é o alicerce. A fé, ela é para nós aquilo aonde nós pisamos, aonde nós trilhamos. Não tem como ser crente se não tiver fé. Mas a gente vai ver que tipo de fé, porque tem vários tipos de fé. Mas não tem como ser crente sem esta fé. Ela é o fundamento das coisas que se esperam. Então ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é a convicção daquilo que eu não sei, daquilo que nós não sabemos plenamente. Quando a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ela é a nossa convicção. Eu não sei o que vai ser, eu não sei explicar, não sei demonstrar, não sei comprovar, mas eu tenho uma convicção. Isso é fé. A fé nós não podemos mostrar, por exemplo, a fé em Deus mesmo. Como é que nós vamos mostrar Deus? A fé em Cristo Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário. Então, eu não sei de forma completa, plena, mas eu tenho essa convicção. Isso se chama fé. Eu tenho essa convicção de que isso na realidade existe, tá? Aí vai dizer assim: ele é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu espero, eu aguardo, eu confio, eu tenho esta convicção, e a fé, ela é a prova. Ela é a prova daquilo que nós não vemos. Nós não vemos. Veja bem, como a existência do objeto da fé. Qual é o objeto da fé? Seja uma cura, seja um milagre, seja alguma situação na sua vida que você tenha esta fé, esse é o objeto da fé, tá? Como a existência, eu não tenho essa existência da fé, não pode ser vista, ela não pode ser vista, a própria fé se coloca no lugar da prova. A prova de que vai acontecer é a minha fé. A prova de que vai dar certo é a minha fé. Mas aí alguém vai pedir para você, mas como isso vai acontecer? Me prove que isto vai acontecer. A prova que eu tenho é a minha fé. Pelo menos para quem crê, a prova dele é a sua fé. Se existe ou não, mas a prova é a sua fé. A fé basta como prova. Ela basta como prova, tá? Ao menos aquele que crê. Bom, a fé é algo assim importantíssimo da fé, da palavra de Deus, da nossa espiritualidade, de como somos igreja. Abra sua Bíblia então em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. E por gentileza, outro irmão, abra a Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 17. Eu vou precisar aqui da ajuda de 4 irmãos. Um abre em Efésios 2, 8 e 9,
outro Romanos 1,17, o outro Romanos 14, 26 e o outro Hebreus 11, 6. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. O que diz aí? Quem achou pode se colocar de pé e ler. Então olha quão importante é a fé. A fé, ela é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus em que eu sou salvo. Sem esta fé não tem salvação. Então ela é muito importante para a igreja, ela é primordial para a igreja. Romanos 1,17, o que vai dizer aí? Romanos 1,17. Esse é o texto aí que deu origem, esse é o texto que deu origem ao Martim Lutero fazer a reforma na igreja católica romana. Romanos 1,17. De fé em fé, e o justo, ele vive pela fé. O justo aqui não é na condição minha, mas é o justo daquele que é justo em Cristo. Quem é justificado em Cristo Jesus, ele vive pela fé. Quem recebe este dom da salvação e que nasceu de novo, ele vive pela fé. E por que algumas pessoas não vivem pela fé? É uma pergunta interessante. E aí a gente vai chegar a que conclusão? Se o justo, ele vive pela fé. Então quem não vive pela fé, não é justo. O justo, ele deve viver pela fé. Ora, eu perguntei até para o irmão na escola bíblica esses dias, eu falei, você viu Jesus Cristo crucificado pelos seus pecados? Isto é fé, isto é fé. A prova disso é a fé. Ninguém comprova. Está aí a ciência, está aí as coisas que Jesus de fato existiu. E que há 2000 anos atrás a história está aí para comprovar isso. Mas que ele morreu, que ele não é mais um lunático, que ele não é mais alguém aí que veio, mas que tudo aquilo que ele falou é verdade. Nós vamos acreditar pela fé. O justo, ele vive pela fé, tá? Romanos 14, 26. Romanos 14, 26, não tem? Então eu anotei errado aqui. Tem 16? 22? Então lê aí, então. Hebreus 11, 6. Agora fala assim, ó, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem essa fé, nós não temos como agradar a Deus. Bom, se a gente analisar aqui o contexto de Hebreus 11, 1, a gente vai ver claramente aqui que fé que está falando aqui. Que fé que está falando aqui. Mas, para o nosso estudo de hoje, os vários tipos de fé, então nós vamos destacar um tipo de fé. Primeiro, que é a fé natural. Embora ela seja natural, ela é uma fé. Esta é a fé natural. O que é fé natural? E volto a repetir, meus irmãos, que nós não estamos aqui fazendo juízo de valores, se está certo ou errado neste momento. Eu só quero apresentar que existe essa fé, tá? A fé natural, todos os seres humanos têm.
Toda pessoa possui esta fé, inclusive os ateus, porque a sua fé está na não crença de Deus. Isto é uma crença, eles defendem isso, então isto é uma fé. Ela é uma fé natural. A própria palavra aqui diz, a palavra aqui natural, ela não é espiritual, ela é uma fé natural. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. O homem natural não compreende, a não ser um milagre do Espírito Santo. Mas o homem natural que não tem o Espírito Santo, ele não compreende as coisas de Deus. Então ele tem, assim como nós, eu e você também, esta fé natural. Embora ela seja natural, ela não deixa de ser fé, é uma crença. A pessoa acredita em algo e defende alguma coisa. É uma fé. Por exemplo, coisas cotidianas. Vou sair de casa, vou trabalhar e vou voltar. Eu acredito que eu vou sair de casa, a pessoa acredita que ela vai para o seu trabalho, que tudo vai ocorrer bem e que ela vai retornar, e isso vai ser todo dia, e acabando o mês, ela tem esta fé que ela vai receber o salário, o pagamento. Isso é uma crença, ele acredita nisso, e isso é uma fé natural. Todos nós temos isso. Estamos no ponto de ônibus, vai chegar o ônibus. Isso é uma fé. Vai chegar o ônibus? Vai chegar. Que horas? Está o horário. Ele acredita nisso. É uma crença. Então, isso é uma fé natural. Esta fé natural é também dos jogos de azar. Eu vou jogar e vai vencer. Eu vou vencer. Dessa vez eu vou vencer. Agora eu vou vencer. Daí a pessoa perde tudo. Não, agora eu vou vencer. Isso é uma fé. É a fé natural. Eu não estou fazendo juízo de valores aqui neste momento. Mas o importante é que é uma fé para nós estudarmos aqui. As loterias, Mega Sena, a pessoa joga, ela joga na fé. Vamos fazer uma fezinha? É a fezinha. É o jogo do bicho. É a fé. Isso é fé. É uma fé. Que fé é essa? Fé natural. É a fé natural. Aquilo que o pastor sempre fala aqui, né? Do time lá que fala, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Na realidade eles acreditam, e isso é uma fé. Mas é uma fé natural. É uma fé de um homem natural. É a fé de uma crença, de uma torcida. Eu torço que isso aconteça. Isso é fé. Isto é fé. Tá? Qual é um exemplo de fé, desse tipo de fé natural na Bíblia? Quem pode destacar, se está pensando aí na Bíblia? Quem mais ou menos teve uma fé natural assim? O que vocês acham? A colheita, um plantador, um agricultor vai plantar, ele tem uma fé natural, que isso vai. Quando Judas foi trair Jesus Cristo, prometeram a ele 30 moedas de prata, e diz a Bíblia que ele acreditou, que ele creu. Isso é uma fé natural. Isso é uma fé, ele teve essa fé natural, tá? Mas para a gente não perder muito tempo aqui, outra fé é a fé intelectual. Que tipo de fé é essa? A fé intelectual. É a fé que traz o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da obra de Cristo Jesus, e esse conhecimento muitas vezes o ímpio também tem. Ele sabe que Deus existe, fé intelectual. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que o Filho de Deus veio na terra, morreu pelos seus pecados, ele crê nisso, porém, né, ele não se converteu, ele não
se derramou a este Deus, ele não se curvou, ele não se humilhou, ele acredita nisso, crê, está tudo certo, mas ele não tem isso como padrão da sua vida. Vamos ver isso na Bíblia, Romanos 1:18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. E algum irmão abra em Atos dos Apóstolos 26. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Olha o que diz aí. Todos encontraram aí? Romanos 1:18. Até o 21 nós vamos ler. Olha só. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder, como na sua divindade, se estendem e claramente se veem. Olha só, o poder de Deus, a eternidade de Deus, a grandiosidade de Deus, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles quem? Os injustos, fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, olha a fé intelectual, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então eles conheceram, eles olham para a natureza, eles olham para o mar, eles olham para a criação, eles olham para os animais, e eles reconhecem que isso não é fruto da evolução, de que existe um Deus, e diante disso, eles se transformam em inexcusáveis. Porém, esta fé, ela não salva. Esta fé é intelectual. Eles sabem de tudo isso, mas não deram glória a Deus, não glorificaram a Deus e não deram graças, como Ele sendo Deus. Vamos ver outro exemplo, em Atos 26. Atos 26, verso 26 até o 28. Quem pode ler esse texto? Atos 26 ao 28. Olha a pergunta de Paulo aí, ó. Ó rei Agripa, você crê nos profetas? Eu sei que você crê nos profetas. Isso é uma fé intelectual. Ele crê, ele tem fé. O que o profeta diz é verdade. Continua. Olha, quase que me converti aí, Paulo. O rei Agripa disse. Quase que me converti. Mas depois, aí o contexto, vocês vão ver aí o restante da leitura, de que realmente, essa fé não traz salvação, ou não trouxe salvação para o rei Agripa, mesmo ele crendo nos profetas, mesmo ele crendo que o Messias era enviado por Deus, mesmo ele crendo, e quanta gente dentro da igreja crê assim, uma fé intelectual. Quantas pessoas aí, da sua família, da minha família, aqui da sociedade, creem assim, conhecem a Bíblia, conhecem Deus, conhecem as coisas, mas não traz salvação. É uma fé intelectual. Às vezes a gente vai evangelizar algumas pessoas, fala, eu já sei, a pessoa prega para você, irmão. Você vai pregar, a pessoa vem e prega para você.
Aí você faz igual o rei Agripa, quase que eu me converti, quase que eu aceitei Jesus de novo. Então aí você vai, a pessoa, mas a vida dela não condiz com a crença que elas sabem que existe. Então existe a fé natural, existe a fé intelectual, existe então a terceira aí, é a fé que a gente chama a fé dos milagres, ou a fé miraculosa. O que é a fé miraculosa? É aquele que acredita nos milagres, é aquele que acredita no poder de Jesus para a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles vêm à igreja, fazem as coisas, fazem as romarias, vão para aí os lugares que é considerado sagrado, vão para estes ambientes com fé, e eles de fato têm fé. Mas qual é esta fé? É a fé miraculosa, é a fé nos milagres, e existem 3 tipos de operações para isso. 3 tipos de operações para isso. Aí as pessoas perguntam, mas elas são curadas, elas recebem os milagres. Quantos não vêm em nossas igrejas com este tipo de fé? A fé miraculosa, a fé nos milagres. Eu vou lá e eu vou ser curado, eu vou lá e eu vou ser liberto, eu vou lá e as coisas vão dar certo para mim, eu vou lá e eu vou casar, eu vou lá e eu vou arrumar um emprego, eu vou lá e as coisas vão resolver. É uma fé miraculosa. Acredita no poder de Deus, acreditam que Deus pode transformar a água em vinho. Mas qual é o tipo desta fé? É a fé fé miraculosa. A fé miraculosa. Aonde está escrito isso? João capítulo 6, versículo 14 e 15. Este povo aqui, ele acreditou tanto na multiplicação dos pães e dos peixes, a ponto de eles desejarem que Jesus Cristo fosse o rei. Eles queriam tornar Jesus como o rei. Em João capítulo 6, versículo 14 e 15, esse era o desejo do povo. Eles creram que Jesus Cristo fez os milagres, eles creram que Jesus Cristo fez as bênçãos, é a fé miraculosa, é a fé nos milagres. Mas este mesmo povo aqui, olha que interessante isso, que tem fé, mas que tipo de fé? É o tipo que a gente está estudando aqui, os tipos de fé. A gente não pode pegar fé e englobar tudo numa coisa só, fé é fé. Não, tem tipos de fé. E a fé miraculosa, olha que interessante que Jesus chama eles, logo nos versículos posteriores, a partir do versículo 26, até o final do texto, Jesus vai chamar eles o quê? Incrédulos. Incrédulos. Ou seja, agora sim, fazendo juízo de valores desta fé miraculosa aqui. Esta fé miraculosa para Deus não interessa. Deus não aceita. E aí nós vamos nos perguntar, mas as pessoas que vêm em nossas igrejas com esta fé, as pessoas que vão fazer as romarias com esta fé, as pessoas que vão para Meca adorar a Maomé com esta fé, as pessoas que vão para tantos lugares no Brasil e no mundo com esta fé miraculosa, elas recebem a bênção. 3 coisas. Primeiro, o diabo também cura, o diabo também faz, ele é o pai. Se existe uma paternidade do diabo, é o da mentira, ele é o enganador. Então ele cura para que as pessoas
vivam no engano. Ele faz para que as pessoas vivam no erro. E uma vez eu ouvi um pastor pregando na igreja, dizendo que ele era feiticeiro e ele foi curado de um câncer maligno. Mas quando ele aceitou Jesus Cristo de Nazaré, o câncer voltou. E ele continuou firme com Jesus. Porque quem curou foi o diabo. E ele tem poder, o poder das trevas. Essa é a primeira atuação. Por que acontece? Segundo, quando existe um estudo da psicologia, existe um estudo da psicologia chamado efeito placebo. Quem sabe o que é isso? Efeito placebo. Uma vez tinha uma reportagem de 3 pessoas com um jaleco branco dentro de um shopping. E quando eles avistavam assim alguém que estava sentado com aparência de triste, ou pessoa que passava ali, diziam que eles estavam com um remédio que era maravilhoso. Era um remédio fantástico. E que se eles tomassem esse remédio, os efeitos de dor que eles estavam sentindo iriam desaparecer. E eles colocaram isso na cabeça daquelas pessoas e falaram: toma este comprimido aqui, porque tua dor de cabeça vai embora, tua dor no braço vai sair, e você vai ser curado. E eles tomavam esse remédio, e logo após eles diziam: olha, a dor de cabeça saiu, olha, a dor no braço saiu. Isto foi um efeito placebo, porque a pessoa acreditou nisso. Existem químicas no cérebro, e que essas químicas são disparadas nos neurônios e que mandam informação para o corpo, mas logo depois, algumas horas depois, a dor volta. As coisas voltam, porque naquele momento houve um relaxamento, e aquele comprimido era um comprimido de açúcar, só tomou açúcar ali. Isso é um efeito placebo. A pessoa acredita, então ela tem essa fé miraculosa, e isso acontece. Ela vai crer, e isso acontece. É a fé miraculosa. Tá? Então, esses tipos de coisas acontecem. Agora, para Deus, isso não interessa. Porque ali é sobrenatural mesmo. Há outro tipo de fé. Primeira, a fé natural, a outra a fé intelectual, e a outra fé nos milagres, a miraculosa. E o outro tipo de fé é aquilo que nós chamamos de fé morta. É uma fé também. Abra a tua Bíblia, por favor, em Tiago. Está aí um depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, verso 14. E Tiago vai dizer, meus amados, que esta fé aqui, ela sem obras para nada aproveita, ela é morta. Ela é morta. Mas é fé. Olha só o que diz aí. Tiago, acompanha a leitura, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ele não está dizendo da fé aqui genuína, meus amados. Ele está dizendo desta fé morta. Esta fé morta não pode salvar. Esta fé que não tem frutos, não pode salvar. Tá? Que aproveita aí, essa fé não pode salvá-lo. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano do dia a dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz,
aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mas mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta em si mesma. A fé morta. A fé, na realidade, que não produz nada, que não tem efeito. A fé que ela é um ator, ela é uma hipocrisia. Diz que tem fé, mas não realiza com as suas obras. Uma fé que não gera ação, que não gera atitudes, que não gera confiança em Deus, que não tem na realidade proveito nenhum, é fé morta. A fé que às vezes louva, que às vezes canta, a fé que às vezes cultua, mas a fé que não se relaciona, a fé que não ora pelo próximo, a fé que não abraça o próximo, a fé que não alcança o perdido. A fé, esta fé aqui que ela é morta, ela não produz frutos de arrependimento. Alguém que diz ter fé, mas não tem arrependimento pelos seus pecados, e não converte-se dos seus erros, é uma fé morta. Uma fé inoperante. Quando as pessoas vão para estes lugares, meus amados, como eu disse aqui, da fé miraculosa, na realidade é a fé miraculosa juntamente com a fé morta. A fé morta, na realidade, ela engloba a fé intelectual, ela é morta. A fé natural, para nada serve, ela é morta. E a fé miraculosa. A fé morta, ela engloba essas fés, ou esses tipos de fé. A fé natural para nada serve, a não ser para o dia a dia, para as coisas normais. Eu vou na tua casa, você vai me esperar tal dia, você tem essa fé que eu vou lá, essa é uma fé natural, mas espiritualmente dizendo, é inoperante. A fé miraculosa também, as pessoas vão nos lugares em busca deste milagre, em busca dessa vitória, em busca dessa bênção, e faz tantas coisas, mas é fé morta. Por quê, meu amado? Porque o Evangelho é o Evangelho que nos aproxima. O meu relacionamento com Deus tem muito a ver com o meu relacionamento com você. O meu relacionamento com Deus está ligadíssimo
com o meu relacionamento com você. Não tem como se relacionar com Deus sem se relacionar com o próximo. Ora, Jesus mesmo disse: ame a Deus acima de todas as coisas, e o outro, muito semelhante a este, ame o próximo como a ti mesmo. E para os discípulos ele aprofunda a questão ainda: se vocês não vos amardes uns aos outros, não como a ti mesmo. Aí eu falo para a multidão, mas para os discípulos é: se não amardes uns aos outros como eu vos amo. O padrão é outro. Vocês não podem ser os meus discípulos. O amor que perdoa, o amor que abraça, o amor que estende a mão, o amor que vai na lama buscar a pessoa. O amor que vai atrás das vidas, e muitas das vezes pensamos que servir a Deus é tocar, é cantar e é pregar, e é orar. Mas servir a Deus é ser um ministro de pacificação, ou ser um pacificador. Pacificador não é aquele que separa brigas, que separa as contendas, vamos aqui, vamos pacificar, vamos ficar tranquilo. Não. Pacificador é trazer o perdido ao arrependimento, e ele então ter paz com Deus. Ele está em trevas, ele está na escuridão. Como ainda ontem de manhã, eu conversando com o irmão, ele disse que saindo do culto, avistou dentro do bar um rapaz desviado da igreja, e ele passou por lá, e quando ele chegou em casa, o Espírito Santo falou com ele, e disse: volta lá, e diga para ele, que eu ainda o amo, e que eu tenho uma obra na vida dele, e que o lugar na igreja está reservado para ele. E ele não pensou duas vezes. Nós vamos falar aqui sobre outro tipo de fé, que ela é sobrenatural. Ele não pensou duas vezes, ele teve uma fé sobrenatural. Ele voltou, entrou no bar 11 da noite, porque ele ficou conversando com os irmãos, 11 da noite, e não se importou se alguns iriam olhar para ele dentro daquele bar 11 horas da noite e fazer juízo diferente, mas ele sentou com ele, conversou e aconselhou aquela pessoa. Isto é evangelho, isto é ser igreja, isto é fé que não é morta. Como um pastor lá em Curitiba, pastor Ivan, um pastor de uma grande igreja hoje, mas enquanto ele era missionário local em Curitiba, o Espírito Santo impulsionou ele a entrar em uma casa noturna. E ele entrou cheio do Espírito Santo e ministrou a palavra de Deus para uma mulher da vida. Isto é fé sobrenatural. É a luz entrando nas trevas. É a luz indo em lugares aonde muitos não querem entrar. Isto é ser imitador de Cristo, que entrou na casa de Zaqueu, um José Dirceu da vida, que entrou na casa de Zaqueu, um corrupto ladrão, e que lá falou com Zaqueu e salvou ele e a sua família. Isto é ser evangelho. Isto é uma fé sobrenatural que não é morta. A fé morta, ela não se santifica. A fé morta não se santifica. Ela vive no pecado, ela vive na lama, ela não tem prazer de se santificar. Esta é a fé morta, que vem à igreja como se fosse bater o cartão e dizer: eu vim, fiz a minha parte, cumpri a tabela, vim ao domingo, religioso puro, filho das trevas. Uma fé morta, para Deus não serve, está morto, inoperante, vive no pecado, vive tomando as coisas que não agradam, vive indo em lugares que não agradam, vive fazendo coisa para Deus e não se arrepende, e gosta da lama, se lambuza e gosta dela. O salvo, ele pode até respingar algum tipo de lama, mas ele logo vai para o joelho e pedir perdão, porque a fé do salvo, ela é operante, ela produz arrependimento. A fé morta não produz nada de arrependimento. Continua mentindo, continua maltratando as pessoas, continua
no seu orgulho, continua na sua presunção, continua com o coração do mundo. É uma fé morta. As pessoas que vão a outros lugares em busca de fé, vai lá, faz as coisas na religião, na religiosidade. Olha o que a Bíblia diz: aqueles que sobem as escadas da igreja de joelho e que ficam, às vezes, em nome de Deus, se mutilando, se autoflagelando. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Aqueles que se autoflagelam, aqueles que sobem as escadarias, aqueles que vão aos lugares considerados santos, isto é fé, mas é uma fé morta. Provérbios 15, 8. Olha o que diz aí: o sacrifício dos ímpios, o que ele é para Deus? Abominável. O sacrifício dos ímpios não pode falar de Deus, pode chorar, pode fazer o que quiser, pode se matar em nome de Deus. Deus sempre vai ser Deus. Isso para Deus não serve para nada, o sacrifício dos ímpios. Mas ele vai dizer aqui: mas a oração dos retos é o contentamento de Deus. Amém? Glória a Deus. A fé morta, eu estou me detendo aqui algum tempo, aqui na fé morta, porque ela é importante. Porque muitos estão nessa fé morta. A fé egoísta. É a fé que não vê o próximo. É a fé que não olha para a necessidade do outro. É a fé morta, inoperante. Alguém tem alguma pergunta, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ou alguma? Pode falar, Mato. Exatamente, não tem salvação. E inoperante nos seus resultados, nos seus frutos, não gera nada. É uma fé morta. Não gera nada, inclusive a salvação. Não gera isso. Agora, porque assim, na faculdade teológica, o pastor, ao lecionar esse tema aqui, de Tiago, vocês sabem, irmãos, que Charles Spurgeon diz que Tiago, por ele falar das obras, Charles Spurgeon diz que é uma carta de palha. Inclusive, a Bíblia de Charles Spurgeon, o Tiago está depois de Apocalipse. Se pudesse tirar Tiago, ele tirava das Escrituras. Porque Tiago, ele fala de obras, e parece ser uma contenda entre Paulo. Porque se os irmãos forem ler os escritos de Paulo, de Romanos, de Gálatas, de Efésios, de Filipenses, ele vai falar da fé, só a fé. Isto salva, somente a fé salva. E Tiago, contrariando aparentemente isso, contrariando Paulo, ele vai dizer: não é só a fé, também é as obras. Mostra-me a tua fé através das tuas obras. Porém,
não é briga entre Paulo e Tiago, não é contenda entre eles. O que, na verdade, Tiago, ele está reiterando, ele está completando o que Paulo está dizendo. Tudo inspirado pelo Espírito Santo. E Tiago, ele não está dizendo desse tipo de fé que Paulo está dizendo. A fé que Paulo diz é a fé que ele tem obras. Ele só não disse isso. Mas é uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que olha para o próximo. É uma fé que crê em Deus e que ama o próximo, que ama a Deus e que ama o próximo. Agora, por interpretações diferentes da fé, que alguns pensam, então é só ter fé, é só acreditar que está bem, que está resolvido? Não. Aí Tiago vem dizendo, não foi isso que Paulo quis dizer. Paulo quis dizer que a fé, ela engloba as obras. Porque que fé é essa? Então a fé que Tiago está dizendo, não é a fé que Paulo diz. Ele está dizendo que essa fé morta aí que você não vai ser salvo com essa fé morta. Mas a fé que Paulo disse é uma fé genuína, uma fé verdadeira. Expliquei um pouco, Maurício? Tá certo? É diferente o tipo de fé. Por isso que eu falei aqui no versículo 14 aqui, ó, mas meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Não é a mesma fé que Paulo diz. Ele está se referindo aqui à fé morta. Com esse tipo de fé morta aí, você não consegue ser salvo. É isso que ele está dizendo. Amém? Eita. Como que é? Ele não teve tempo, né? Ele não teve tempo de ter, a fé que ele teve, a gente vai ver aqui, que é a fé da salvação. É a fé para a salvação. A gente vai chegar lá, se der tempo. Bom, vamos completar isso aqui, depois a gente entra num fórum aí. Vamos completar aqui. Então tem a fé natural, a fé intelectual, a fé miraculosa e a fé morta que engloba tudo isso. E tem outro tipo de fé, sabe qual é? A fé dos demônios. O demônio também tem fé. Porque olha lá o texto do verso 26 de Tiago. 26? Não, 19. 19. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem. E ele, olha que interessante, a fé dos demônios é melhor do que a fé de muitos crentes, entre aspas. A fé dos demônios é melhor do que muitos crentes, porque além deles crer, eles respeitam, eles têm temor, eles estremecem. A fé é além da parte intelectual, mexe também com os seus sentimentos. Mexe também com os seus sentimentos. E você vai dizer aqui, você crê que há um só Deus? O diabo crê que há um só Deus. E quando ele foi tentar Jesus Cristo, Jesus disse, tu sabes muito bem, adorarás a Deus, o teu Deus, porque o nosso Deus também é o Deus do diabo, também é o Deus do demônio, ele é soberano acima de tudo. Quem caiu foi um anjo caído, e que se transformou em Satanás. Não foi Deus que caiu do céu, ele não se transformou em Deus, o diabo não é um Deus. Existe um só Deus, e o diabo sabe disso. E além de ele crer, de ele ter esta fé em Deus, você nunca vai ver demônio com crucifixo no peito, até porque você nunca vê demônio. Mas a gente não tem como
ver um demônio subindo as escadarias, fazendo as passeatas. O demônio não faz isso. O demônio não acredita em vários deuses. Ele sabe que existe só um Deus. E é interessante de que quando Jesus esteve na terra, os demônios se prostraram diante de Deus, de Jesus, e o adoraram, diz a Bíblia. Não fica com pena do diabo não, irmão. Ele é sujo, não precisa ficar com pena, mas ele tem fé. Ele tem fé. É a fé dos demônios. Mas esta fé, a fé dos demônios é melhor do que muita gente. Porém, não há salvação. Não existe salvação para a fé de demônios. Esse é um tipo de fé também. Agora a gente entra numa outra seara da fé sobrenatural. Esta fé sobrenatural está descrita em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Enquanto você procura aí para você fazer essa leitura em voz alta, esta fé, ela é produzida pelo próprio Deus. Se a fé natural é uma fé que emana dentro de mim naturalmente, todo ser humano nasce com esta fé. Agora, esta fé sobrenatural é a fé de Deus, apenas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somente para aqueles que estão em Deus. Somente para a igreja, este tipo de fé sobrenatural. Aí você vai dizer, a fé miraculosa não é sobrenatural? Não. Não é sobrenatural. Porque a fé miraculosa, ela está no interesse, ela está no egoísmo, só para si mesma. E isto é uma fé morta. Para Deus nada interessa. Agora, a fé sobrenatural, esta é para a igreja. Quando eu falo a igreja, eu falo dos salvos, dos justificados pelo sangue de Jesus, para os regenerados, quem nasceu de novo. É esse que tem essa fé. O que diz aí? 1 Coríntios 12, 9. Então você vê que aí é um dom que Deus deposita na igreja, que Deus dá à igreja, dom da fé. Ela é produzida pelo próprio Deus. Para quê? Aí nós vamos entender aqui um pouco esta fé sobrenatural na vida de Abraão. Quando Deus fala para Abraão sair do meio da sua parentela, porque ali havia uma idolatria. Então Abraão sai e Deus faz a ele uma promessa que ele seria pai de uma grande nação, que Deus daria um filho para ele, o filho da promessa. Resumindo a história, com 75 anos ele recebe essa profecia. No meio deste percurso, este homem considerado o homem da fé, ele também errou, ele também pecou diante de Deus, e Deus não o abandonou, mas a promessa continuou de pé. Ele foi tentar ajudar a Deus, fez juntamente com Agar um filho, que é Ismael. E quando Deus encontra Abraão e diz: Abraão, eu te darei um filho, Abraão, é o filho da promessa. Diz a Bíblia que Abraão deu risada na cara de Deus, zombou de Deus e disse: Ismael, ele é o meu filho. Deus falou: não é este tipo de filho que eu tenho para você. Você terá um filho e você será pai de uma grande nação. Passou-se 25 anos, Abraão com 100 anos, Sara com 90, estéril, tem o seu filho. E ali, eu creio que acrescenta em Abraão uma fé, esta fé, que ela é sobrenatural. E quando Deus pede o seu único filho no Monte Moriá,
Monte Moriá, pastor? Monte Moriá. Pede o seu único filho. Ele que caminhou com Deus todo este trajeto, errou, falhou, caiu, mas continuou a sua promessa em pé. Este mesmo Deus que foi aperfeiçoando esta fé, que foi acrescentando esta fé, quando Deus pede o único filho, Ele não titubia, Ele não pensa duas vezes, e Ele vai entregar este filho para Deus, porque Deus trabalhou a sua fé. Isto é fé louca, fé sobrenatural, fé que ninguém entende. Esta fé que ninguém compreende é a fé é uma vida andando de fé em fé. Não é apenas a fé exercitada na igreja, é também na igreja, mas é no meu dia a dia, no meu cotidiano. É como esse irmão que voltou até o bar, ele andou de fé, ele andou pela fé. Isto é fé. É uma fé sobrenatural. Ouviu a voz de Deus, ele anda pela fé. Este é para o salvo. Somente o salvo tem isso. Esta fé é produzida por Deus aos crentes genuínos, que foram justificados e regenerados, para viverem de fé. Além da fé, isso aqui não é a fé salvadora, mas é a fé persistente. Essa não é a fé salvadora, é a fé sobrenatural. É a fé que nos faz persistir até o fim. É esse tipo de fé. É que nós não abandonamos o barco, independente daquilo que aconteça. E quem dá essa fé? Deus. Interessante isso aqui. É uma fé sobrenatural. Uma fé, realmente uma fé que às vezes o teu cônjuge que não é crente, as pessoas do teu trabalho que não são crentes, eles não vão entender a tua fé. É a fé para a igreja, é a fé para os salvos, para os lavados no sangue do Cordeiro. É esta fé sobrenatural, para viver em fé e fazer atos de fé para persistir também até o final. Tá? Olha só Romanos 1,17 que o irmão leu ali. O justo viverá pela fé. Isso aqui descortinou os olhos do padre Martim Lutero. Isso descortinou. Quando ele leu Romanos 1,17, ele entendeu que não precisava de indulgência, não precisava de nada. Ele falou, eu tenho que viver pela fé, essa fé persistente, essa fé que Deus dá para a igreja. Você anda desta fé? Você anda por esta fé? É a fé sobrenatural. Agora entramos nesses 5 últimos minutos na fé salvadora, ou a fé para a salvação. João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pode falar, irmão. Que tipo de fé? Fé todos têm, ela é genérica. Existe fé natural, miraculosa, sobrenatural. Esse tipo de fé, para quem é? E que tipo de fé é? Para quê? Qual o objetivo dessa fé que Paulo escreve aos Coríntios?
Muito bem colocado. Muito bem colocado. A fé realmente é persistente. Todos os salvos precisam ter esse tipo de fé, que você persevera até o final. Mas existem alguns dentro do corpo de Cristo que podem e que têm esse dom da fé que Deus deu a eles, para realmente uma fé sobrenatural, uma fé louca, uma fé realmente que nem todos irão compreender, mas é realmente como o Maurício diz ali, por este texto aqui, de 1 Coríntios, que é esta fé que Deus derrama dentro do corpo de Cristo para algumas pessoas, e que um depende do outro, né? Um depende do outro. Isso. A fé salvadora, João 1,12. Aos que creem no seu nome. Isso é uma fé salvadora. E Filipenses 3,8. Paulo ele vai dizer que tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele aprendeu, e a gente não está falando aqui de Pedro, que é pescador, a gente não está falando aqui de João, que é um simples pescador e iletrado, a gente está falando de Paulo, um erudito. Paulo, um camarada que tinha pelo menos 2 ou 3 nacionalidades, judeu, romano. Paulo era um homem letrado, o chefe da sinagoga, o principal dos fariseus. Esse é Paulo. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Não tem outro doutor maior. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo. E ele chega numa fase da vida dele em que ele vai dizer que tudo aquilo que ele viveu, ele considera como esterco. Está aí? Está aí? Nessa palavra? Considero como esterco. Isso aí é fezes de animal, tudo que eu vivi. Isso aí não presta para nada. A maior riqueza é eu ter conhecido Cristo. A maior riqueza é eu ter esta fé salvadora. O maior presente é ter esta fé salvadora. Qual é esta fé? Agora entramos dentro desta fé. É a fé salvadora que nos faz reconhecer que somos de fato pecadores. Porque quem não se acha pecador não é salvo. Eu tinha um embate bastante grande com a minha mãe no início da fé, em que eu dizia para ela: mãe, você precisa ir para a igreja, você precisa se converter. E ela dizia: mas a mãe não faz nada de errado. Vai para a igreja, vai do trabalho, vem para casa, da casa para o trabalho, luto para criar vocês, eu não faço nada de errado. Ela não se sentia pecadora, ela achava que ela era boa demais, nesse sentido, de ser boa no sentido de ser um coração grande. Eu lembro que ela ganhava as coisas, e ela repartia em sacolinhas, e eu ia levar para os vizinhos, quilo de batata. Ela tinha um coração grande de liberalidade. Isso é um dom também, viu? Liberalidade. Então, e ela achava que ela não precisava de Deus, porque ela merecia o céu. Quantas pessoas não pensam assim? Se eu não for para o céu, quem vai? Sou honesto, sou um cara legal. Se eu não for para o céu, não é verdade, irmãos? Agora, a fé salvadora é que nos faz reconhecer que estamos em dívida com Deus, e que somos pecadores e que nascemos no pecado. Quando eu entendo isso e me arrependo disso, essa é a fé salvadora. É reconhecer que somos pecadores, e ao olhar para Cristo como Filho de Deus, e nos traz convicção e a necessidade de arrependimento. Quando eu olho esta graça, este amor que me constrange, este amor que eu digo, eu
tenho que me arrepender dos meus pecados. Esta é a fé salvadora. Este aqui é a principal fé. Este fato aqui de reconhecer o seu pecado, de se arrepender do seu pecado, nenhuma outra fé mencionada aqui acontece isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E é esta fé que é reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador e o seu Senhor no pé da letra. Ele manda em nós, somos os seus servos. Não é Senhor de educado, não é Senhor de ser educado, de chamar Deus de Senhor, mas Senhor porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o que manda em nós. Ele pagou a nossa alma, e não foi com ouro nem com prata, mas com sangue. Então eu saio da escravidão do pecado para viver a escravidão de Cristo. E a escravidão de Cristo não é fardo, mas é a alegria de estar com Cristo. Pode. Esta é a fé do ladrão da cruz. A obra é... Esta é a fé salvadora. Exatamente. A fé em que eu creio que eu sou pecador, que eu fui regenerado, que Ele me amou primeiro. Diante disso, eu vou servi-lo. E servi-lo é a obra, mas obra não é aquilo que a gente pensa de ser obra. Mas se eu sou salvo, eu sou pacificador. Se eu sou o salvo, meus irmãos, o salvo, o justificado, quem nasceu de novo, da água e do Espírito, quem nasceu de novo, ele não vive no pecado. Ele não vive no pecado. Fé é amor às vidas, é amar como Cristo ama as pessoas. Essa fé salvadora aqui, eu até coloquei aqui, esta fé, ela se santifica. Esta fé, o pecado na vida desta pessoa aqui é um acidente. Ninguém planeja se acidentar, ele se acidenta. Mas logo ele recobra as suas forças, se arrepende dos seus pecados e continua a sua caminhada com Deus. Esta é uma fé salvadora do regenerado. Essa fé produz constante arrependimento e também gratidão pela graça, porque ninguém merece a salvação. Isso é graça, dom de Deus. Então todos os dias eu digo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me amou e continua me amando, independente da minha vida. Agora, este amor, ele me constrange para eu viver uma vida em santidade. A santidade, ela não é apenas uma imposição, mas ela deve ser para nós uma forma de gratidão a Deus. Eu não tenho que ser santo porque Deus manda ser, mas eu tenho que ser santo porque eu sou salvo pela graça. E o que Deus fez por mim é muito grande, então eu tenho que, no mínimo, fazer alguma coisa para este Deus, separando a minha vida para Ele. Amém, queridos? Concluindo, a fé da igreja é a fé salvadora e a fé sobrenatural e o dom da fé. Agora, os outros tipos de fé, que é a fé natural, intelectual, miraculosa, morta, esta fé, Deus não está nem aí para esta fé. Ele ignora esta fé, porque os sacrifícios dos ímpios para Deus é abominação. Qual é a sua fé? Com esta pergunta, você analisando a você mesmo, julgando a você mesmo, e a palavra de Deus sendo a sua régua, para que você se julgue a você mesmo. Eu não tenho esse poder de te julgar, mas Cristo falou com você,
você entendeu os tipos da fé, e Deus te pergunta: qual é a tua fé? Você está pelos milagres, pela fé natural? Você está com a fé morta, que não olha para o próximo? Qual é a sua fé? Ou é a sua fé sobrenatural e você tem a fé salvadora? Glória a Deus. Alguma pergunta, meus irmãos? Ou algum comentário? Ou adicionar alguma coisa? Como o Maurício adicionou muito bem. Pergunta aí, irmão. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecendo a Deus e vamos pedir ao Senhor que nos dê mais fé. A fé verdadeira. A gente fala de fé, a fé é muito ampla, muito genérica, mas a fé verdadeira. E que Deus derrame sobre a igreja, Deus derrame sobre o corpo, pessoas com o dom da fé, que às vezes serão incompreendidos, e às vezes se chamarão de louco até, mas é dom da fé, é dom da fé. Vamos agradecer ao Senhor. Amém, amados. Muito bom esse estudo. Eu só queria, não é complementar nada não, só quero essa questão da fé salvadora, que é a mais importante para nós, que envolve a salvação nossa, envolve a salvação das pessoas e do mundo todo. Isso fica muito claro, vocês podem olhar no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, quando Pedro fez o seu discurso, não é? Quando ele fez o seu discurso, 3.000 almas foram salvas, como diz a palavra de Deus, foram batizadas, e depois, um pouquinho mais à frente, chegando esse número a quase 5.000 almas. Então, no que aquelas pessoas creram para serem, que elas alcançaram? Eu creio que elas alcançaram a salvação. O que Pedro falou? O que Pedro expôs? A verdade, Pedro expôs Jesus. Pedro falou de Jesus, que no sermão de Pedro, ele falou que Davi foi isso, foi aquilo, mas o túmulo de Davi estava lá. E aí ele aproveitou o gancho e falou de Jesus. Olha, esse Jesus, vocês, fez isso, porque Davi era o ídolo, mas esse Jesus, ele é superior a Davi, tanto é que vocês podem ir lá, o túmulo dele está vazio, ele não está lá. Esta é a fé salvadora, a fé em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Esta é a fé salvadora. Eu creio que Ele nasceu, eu creio que Ele morreu, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele está no céu, Ele voltará. Se eu crer nisso, esta é a fé salvadora, amados. Simplesmente isso, né? As demais, como muito bem foi dito, faz parte da nossa vida, como o Maurício complementou. Fé louca é um dom de Deus, é um dom, e cuidado com essa fé louca, não vai fazer besteira, são para poucos, que são loucos ao ponto de fazer uma besteira. Então, cuidado com esse tipo de fé. Que Deus nos abençoe, vamos continuar, é muito importante esse assunto para a igreja. Que Deus vos abençoe, pastor Leandro, obrigado, por ter nos ajudado. Vamos orar e pedir a Deus, Jesus sempre mandava, peça fé, peça para acrescentar a vossa fé. Nós temos que pedir para acrescentar a nossa fé, não viver somente com a fé salvadora. A fé salvadora deve ser a primeira na vida do crente, porque não adianta ter fé em muitas coisas e não ser salvo. O mais importante é ser salvo e depois ir acumulando esse tipo de fé na vida. Amém, queridos? Senhor, te louvamos pela tua palavra, porque verdadeiramente o Senhor não nos deixou órfãos. Como Jesus mesmo disse quando foi ao céu, que Ele não nos deixaria órfãos, Ele deixaria o Espírito Santo, Ele deixaria a palavra, Pai. E hoje, através do Espírito Santo, esta palavra pode se tornar viva dentro de nós, pode se tornar rema dentro de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo isso, obrigado por este livro que o Senhor deixou escrito, obrigado pelo Espírito Santo que vivifica essa palavra em nós. Pai, te louvamos, aumenta a nossa fé a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.